Ei, bem-vindo ao novo vídeo! Conheça Yossi Ginsberg, um aventureiro de Israel famoso por sua história de sobrevivência quando ficou preso por 3 semanas em uma parte desconhecida da selva amazônica na Bolívia em 1981. Sua aventura é narrada em seu best-seller internacional Jungle, que mais tarde foi adaptado para um filme estrelado por Daniel Radcliffe. Em 1981, Yossi, um mochileiro de 22 anos, embarcou em uma aventura na floresta amazônica. Ele estava acompanhado de 3 companheiros, Kevin Gale, um fotógrafo americano, Marcus Stan, um professor suíço, e Karl Ruprechter, um austríaco que afirmava ser geólogo. Atraídos por histórias de tesouros escondidos e tribos indígenas, eles partem em busca de ouro e aventura. Depois de algumas semanas, o suprimento de alimentos diminuiu e a tensão aumentou. Eles decidiram se separar. Kevin e Yossi continuaram em uma jangada, enquanto Karl e Marcus tentavam sair da selva. Esta separação marcou o início da angustiante experiência solo de Yossi. Navegando pelas corredeiras do rio Tuiche, a jangada bateu em uma rocha, separando-o de Kevin. Agora sozinho e sem suprimentos, Yossi enfrentou o imenso desafio de sobreviver na selva densa e perigosa. Ele encontrou inúmeras ameaças, incluindo cobras venenosas, insetos e animais perigosos. Ele também sofreu infecções graves e fome, mas, felizmente, após 3 semanas, foi resgatado por habitantes indígenas e finalmente retornou à civilização. Você é novo neste canal? Certifique-se de se inscrever e apertar o sino de notificação. E antes de começarmos, curta o vídeo! Em 2019, uma operação dramática e desafiadora foi realizada para resgatar 6 estudantes universitários presos na caverna do Ciclope, no condado de Russell, Virgínia. No dia 28 de abril de 2019, esses 6 alunos entraram na caverna do Ciclope para uma aventura exploratória. A caverna do Ciclope é conhecida por suas passagens estreitas e sinuosas e pode ser um desafio significativo mesmo para exploradores de cavernas experientes. Os estudantes com idades entre 18 e 22 anos ficaram presos depois que fortes chuvas tornaram a entrada e as passagens da caverna perigosamente escorregadias e parcialmente inundadas. Eles não conseguiram sair da caverna devido à exaustão, hipotermia e condições perigosas. A operação de resgate começou quando o grupo não regressou como esperado, o que levou um familiar preocupado a alertar as autoridades. A natureza complexa da caverna do Ciclope exigiu uma resposta especializada e o reforço de resgate envolveu várias agências. Eles avaliaram a situação e determinaram que os alunos estavam a aproximadamente 36 metros de profundidade, a cerca de 1.500 metros da entrada da caverna. Após uma intensa operação de 10 horas, todos os 6 alunos foram trazidos à superfície com sucesso. As equipes de resgate usaram uma combinação de cordas e outros equipamentos para guiar os estudantes com segurança pelas passagens perigosas. Apesar do desgaste físico e mental, os estudantes foram resgatados sem ferimentos graves. Michael Rockefeller, filho do governador de Nova York, Nelson Rockefeller, desapareceu durante uma expedição na Nova Guiné enquanto coletava artefatos da tribo Asmat. Seu desaparecimento continua sendo um dos mistérios mais intrigantes do século XX. Aos 23 anos, em 1961, Michael juntou-se a uma expedição à Nova Guiné holandesa para documentar artes das culturas indígenas da região. Durante sua estada na Nova Guiné, Michael ficou fascinado pelos Asmat, conhecidos por suas intrincadas esculturas em madeira e práticas culturais complexas. Em 17 de novembro de 1961, ele viajou ao longo da costa com o antropólogo holandês René Wassen em uma canoa de 12 metros de comprimento, quando ela virou a cerca de 20 quilômetros da costa. Convencido de que poderia nadar até a costa, Michael disse, "Acho que consigo", e nadou em direção à costa, deixando René para trás. No entanto, René foi resgatado mais tarde, mas Michael nunca mais foi visto. Apesar das extensas buscas realizadas pelas autoridades holandesas, pela família Rockefeller e pelas tribos locais, nenhum vestígio de Michael foi encontrado. Acredita-se que ele se afogou, embora outra teoria sugira que Michael pode ter chegado à costa, mas foi morto por membros da tribo local. O erro crucial de J.R. Smith durante o jogo 1 das finais da NBA de 2018 é um dos momentos mais memoráveis da história recente da NBA. O incidente ocorreu em 31 de maio de 2018, quando o Cleveland Cavaliers enfrentou o Golden State Warriors.
os Cavaliers, liderados por LeBron James, enfrentaram os atuais campeões, os Golden State Warriors, com estrelas como Stephen Curry e Kevin Durant. Com o placar empatado em 107-107 e faltando apenas 4,7 segundos para o final do jogo, o armador dos Cavaliers, George Hill, estava na linha de lance livre com a chance de colocar o Cleveland na frente. Hill fez o primeiro lance livre, mas errou o segundo. J.R. Smith pegou o rebote ofensivo, dando ao Cavaliers a oportunidade crucial de vencer o jogo no tempo regulamentar. No entanto, em vez de tentar o arremesso ou passar a bola para um companheiro aberto, Smith driblou para longe da cesta. LeBron James, visivelmente confuso e frustrado, tentou sinalizar para Smith, mas o tempo acabou antes que os Cavaliers pudessem tentar outro chute. O erro de Smith levou o jogo para a prorrogação, onde os Warriors dominaram os Cavaliers e venceram por 124-114. Na manhã de sábado, uma mulher anônima de 91 anos pediu ao banco local, no oeste da França, acesso ao seu cofre pessoal. O procedimento usual levou a um funcionário a acidentalmente trancá-la nele. O funcionário de alguma forma se esqueceu da mulher. A idosa não tinha telefone e não tinha como pedir ajuda até que o banco reabrisse na manhã de terça-feira. Felizmente, seu filho notou que ela não tinha chegado em casa, e no domingo de manhã, a polícia a encontrou sentada no cofre escuro. Em 1993, Emile Leray partiu para o Saara a bordo de um Citroën 2CV. São veículos amplamente usados no norte da África que permitem que você dirija pelo deserto por tempo suficiente. Mas o corajoso Leray foi a extremos quando escolheu outro caminho. Ele acidentalmente esbarrou em uma pedra que danificou o chassi de seu carro, causando uma falha no motor. Ele não podia andar de volta porque a cidade estava muito longe, mas depois de uma noite de sono, no dia seguinte ele decidiu construir uma motocicleta com as peças quebradas. Ele usou o capuz como abrigo enquanto estava no deserto. Após 12 dias de trabalho, ele construiu uma motocicleta com ferramentas e peças. Então ele conseguiu sair do deserto com segurança e mais tarde recebeu um prêmio por sua incrível conquista. Ryan Reynolds é um popular ator canadense que foi enterrado vivo em um caixão de madeira no filme de 2010 Buried. Ele estava deitado lá com nada além de um isqueiro, lanterna e um telefone. Quando ele descreveu a experiência para David Letterman, Ryan revelou que realmente tinha sido enterrado lá e que houve alguns momentos em que ele desmaiou devido à falta de oxigênio e claustrofobia. O bizarro é que este filme é dito ser baseado em uma história real de um motorista de caminhão americano chamado Paul Conroy. Em maio de 2014, equipes de resgate em Utah empreenderam uma ousada missão de resgate sob condições perigosas para salvar um homem preso em um mazar. Um hoodoo é uma formação rochosa estreita localizada a milhares de metros acima de um desfiladeiro em Long Canyon, Utah. O homem pulou na formação rochosa, machucando o tornozelo e impossibilitando o salto para trás. Os serviços de emergência de Grant County foram chamados a Pucker Pass em Long Canyon para ajudar. Para alcançar o homem encalhado, as equipes de resgate amarraram cordas e colocaram uma escada de 1,5 metro na abertura de 1,20 m. Uma equipe de resgate arrastou-se pela escada para alcançar o homem, prestou cuidados médicos e depois rastejou de volta pela escada, um processo que levou cerca de 3 horas. Esta é provavelmente a mais longa pausa para fumar na história. A de Nicholas White, de 34 anos, que estava trabalhando na noite de sexta-feira em Nova York. Quando ele retornou ao seu escritório no 39º andar, o elevador parou bruscamente, prendendo-o por um total de 41 horas. Tudo que tinha consigo eram cigarros, ele não tinha água, nem comida e nem telefone. Ele também não sabia quando era dia e noite. Como vemos nas imagens de vigilância, ele estava andando e entrando em pânico por causa de sua claustrofobia. Ele só foi descoberto 2 dias depois. Pum Lin é o detentor de recorde que sobreviveu por mais tempo em uma jangada no mar. Sua história data de 1942, quando o navio em que ele estava foi afundado por um torpedo. Havia 55 tripulantes a bordo, dos quais 11 foram resgatados por outros navios. Pum agarrou o colete salva-vidas e continuou a nadar por cerca de 2 horas até que encontrou uma jangada de madeira flutuante. A balsa continha biscoitos secos, 40 litros de água, chocolates e algumas lanternas elétricas. Mas ele sabia que seus suprimentos não durariam muito, então ele aplicou suas habilidades de sobrevivência e pegou a água da chuva com um pano. Ele fez pequenos anzóis com os fios do fogão e uma faca com a lata de biscoitos. Ele flutuou no Oceano Atlântico Sul por 133 dias até que 3 pescadores encontraram sua jangada e o resgataram.
Um dos lugares mais aterrorizantes em que você pode ficar preso é o cimento. Mas como isso pode acontecer, você pode pensar. As autoridades responderam ao chamado de que um homem estava preso até a cintura e o peito em uma batedeira de cimento. A operação de resgate levou mais de 2 horas para arrastá-lo para fora. Por fim, eles o prenderam a um cinto de segurança e o puxaram para fora através de um sistema de corda e uma escada. Sam Bankman-Fried é o fundador da FTX, exchange de criptomoedas que sofreu um colapso significativo, impactando milhares de investidores. A queda da FTX foi atribuída à má gestão e a alegadas atividades fraudulentas, resultando em graves consequências tanto para a bolsa como para os seus utilizadores. Sam Bankman-Fried enfrentou acusações criminais, incluindo acusações de roubo de fundos de clientes, suborno estrangeiro e conspiração para cometer fraude bancária. Ele foi considerado culpado e condenado a 25 anos de prisão, com ordem de reembolsar bilhões de dólares. Os clientes da FTX sofreram perdas totalizando 8 bilhões de dólares. Em resposta ao impacto devastador dessas perdas, foi imposta uma ordem de confisco de 11 mil milhões de dólares, autorizando o governo a confiscar bens para compensar as vítimas afetadas pelo colapso. É um pensamento bastante aterrorizante que qualquer um pode ficar preso na rua assim. O deslize dessa adolescente na cidade de Zunyi, na China, levou o corpo de bombeiros a se envolver. O espaço entre as duas vigas de aço em que sua perna estava presa tinha apenas cerca de 8 centímetros de largura. Os bombeiros acabaram tendo que abrir as grades e fazer o possível para protegê-la das faíscas. O croata Frane Selak é o homem mais feliz e o mais infeliz do mundo. Quase como um gato, ele parecia ter 7 vidas. Em 1962, ele estava a bordo de um trem que descarrilou e caiu em um rio gelado. Frane conseguiu sobreviver a isso. No ano seguinte, ele fez sua primeira e única viagem de avião, quando de repente a porta do avião explodiu. Ele caiu do avião e miraculosamente pousou em um palheiro. 3 anos depois, o ônibus em que ele estava derrapou e caiu em um rio. Então, em 1970, seu carro pegou fogo. Em 1995, ele foi atropelado por um ônibus. E 1 ano depois, seu carro caiu em um abismo de 90 metros de profundidade, depois de evitar um caminhão. Ele foi resgatado após se agarrar a uma árvore. Mas o bom foi que Frane ganhou na loteria em 2003, com um total de 700 mil euros. Que cara de sorte! Em 1988, o cineasta australiano Andrew Wright, juntamente com outras 15 pessoas, ficou preso em uma caverna subaquática por 2 dias. Isso foi na caverna das planícies de Panikin, depois que a tempestade causou o colapso da entrada principal. Este lugar também tem sido chamado de Monte Everest de mergulho em cavernas. Foi uma história tão incrível que foi transformada em um filme em 2011 chamado Sanctum. E ao contrário dos personagens do filme, nenhuma das vítimas reais tinha equipamentos de alta tecnologia. Tudo o que eles tinham era comunicação por rádio, mas felizmente todos eles saíram em segurança e a história teve um final feliz. César Millan, também conhecido como o Encantador de Cachorros, tem enfrentado polêmicas significativas em sua carreira, principalmente em relação aos seus métodos de treinamento. Um momento notável ocorreu em 2006, quando ele aplicou uma controversa técnica de treinamento a um labrador retriever chamado Holly. A abordagem de treinamento de César geralmente envolve o uso da teoria da dominância, uma técnica de treinamento mais antiga que enfatiza o dono atuando como líder da matilha. No incidente específico, ele foi mordido pelo cachorro enquanto tentava afirmar o domínio usando métodos de controle físico, aos quais Holly reagiu agressivamente. O erro de César foi julgar mal o medo de Holly e usar uma abordagem que aumentasse seu estresse, em vez de acalmá-la. Após o incidente, César continuou trabalhando com Holly, concentrando-se na construção de confiança e no uso de técnicas menos conflituosas, o que acabou levando à sua melhoria. Este é provavelmente o pior pesadelo de todo visitante de parque de diversões: ficar preso em uma atração. Pior do que isso é ficar preso de cabeça para baixo. Mais de 60 pessoas no passeio Flying Dinosaur no Universal Studios do Japão desejaram não ter entrado na atração naquele dia. Na verdade, eles ficaram presos por 2 horas e a distância do solo foi de cerca de 27 metros. Jamie Muller, um esquiador do Reino Unido, se envolveu em um incidente na Suíça onde caiu em uma fenda enquanto esquiava em Saas-Fee. Jamie foi avisado sobre as fendas antes de descer a montanha, mas calculou mal a curva e acabou na perigosa fenda.
Felizmente, ele foi resgatado pelos serviços de emergência e levado de avião ao hospital para exame. Milagrosamente, ele saiu ileso, apesar de ter caído 18 metros de profundidade na fenda. Imagens de vídeo capturadas após a queda mostram James se comunicando via rádio com seu irmão, confirmando que ele não estava ferido, mas precisava de ajuda para sair do poço. Sua queda na fenda foi documentada porque ele trazia consigo uma câmera GoPro, registrando o acidente. O vídeo mostra o interior da fenda onde ele ficou preso e principalmente a calma com que ele informou aos amigos que estava com a GoPro funcionando e estava capturando tudo. Quando Matt Sutter tinha 19 anos, ele assistia ao noticiário na televisão quando ouvia barulhos do lado de fora. Ao olhar pela janela do trailer que dividia com a avó e o tio, percebeu que um tornado estava se aproximando deles. Ele tentou fechar uma das janelas quando o tornado o sugou. Uma grande lâmpada de vidro bateu em sua cabeça e o deixou inconsciente enquanto ele girava dentro do tornado. De acordo com o meteorologista, a inconsciência de Matt pode tê-lo ajudado a sobreviver ao tornado quando ele foi com a corrente e evitou outros destroços. Ele acabou acordando em um gramado a cerca de 398 metros do trailer. E isto deu a Matt o recorde de maior distância a ser carregado por um tornado. Aqui está outro filme baseado em uma história real, embora este tenha sido um pouco mais exagerado do que os outros. Se você já viu o filme 12 Pés de Profundidade, você pode estar familiarizado com a história das duas irmãs que ficaram presas sobre o dossel de uma piscina pública. O filme de suspense adiciona um elemento extra de urgência quando uma irmã revela que tem diabetes e precisa tomar sua medicação. Na realidade, não se tratava de duas irmãs, mas de uma adolescente na Austrália que não conseguia sair da piscina. Em agosto de 2019, um homem chamado Sun Bora ficou preso entre duas grandes rochas na selva do Camboja enquanto coletava guano de morcego. O incidente ocorreu na selva da montanha Chakri, no noroeste do país. Sun Bora, então com 28 anos, caiu em um pequeno espaço entre rochas quando tentava recuperar sua lanterna que havia caído na fenda. O guano de morcego, também conhecido como excremento de morcego, é coletado por agricultores no Camboja e usado como fertilizante em suas plantações. É uma prática comum os agricultores recolherem isso como uma fonte adicional de rendimento. Quando Sun Bora não voltou para casa depois de 3 dias, sua família ficou preocupada e começou a procurá-lo. O seu irmão acabou por encontrá-lo e alertou as autoridades, levando a uma operação de resgate para libertá-lo de sua situação precária. Estar preso em algum lugar em terra já é aterrorizante, mas em uma caverna subaquática, esse é definitivamente o pesadelo de todo nadador ou mergulhador. Xisco Garcia, um professor de geologia, estava explorando o sistema de cavernas de Sapiqueta com um amigo quando eles se perderam. Com o suprimento de oxigênio cada vez menor, ele enviou o amigo para ajudar e encontrou uma pequena bolsa de ar para respirar. No entanto, era principalmente oxigênio com alto teor de dióxido de carbono. Ele passou 60 horas no bolsão de ar e acabou sendo resgatado. Em junho de 2012, o estudante de graduação Andrew Oberle cometeu um erro crítico ao cruzar 2 cercas de segurança em um santuário de chimpanzés na África do Sul enquanto fazia um tour pela reserva. Andrew pulou uma cerca externa para uma zona proibida e tentou mover uma pedra presa sob uma cerca elétrica interna que ele acreditava que protegeria os chimpanzés. No entanto, essa ação foi percebida por 2 chimpanzés, Amadeus e Nick, como uma violação territorial. Eles viram isso como uma ameaça e o atacaram, arrastando e causando ferimentos graves. O ataque a Andrew foi provavelmente desencadeado pelo instinto dos chimpanzés de proteger o seu território. Felizmente, ele sobreviveu e se recuperou. Sublinha a importância de respeitar os limites e diretrizes de segurança ao interagir com animais selvagens, especialmente em santuários ou ambientes de investigação. Quando Austin Bohannon tinha 18 anos, ele deu um passeio com seu padrasto no Parque Nacional Great Smoky Mountains, quando de repente eles se separaram. Seu padrasto conseguiu sair da floresta, mas Austin não conseguiu encontrar o caminho de volta. Quando eles se separaram, Austin escalou o topo de uma colina e tentou gritar por socorro, mas infelizmente seus chamados não foram ouvidos. Ele teve que passar a noite no topo da montanha. Segundo ele, também ouviu um helicóptero passando e tentou chamar a atenção, mas pela floresta densa não foi notado. Mais de 100 pessoas foram chamadas para ajudar a encontrá-lo.
No 11º dia, Austin felizmente conseguiu sair da floresta sozinho e sobreviveu bebendo apenas água. Imagine estar tão terrivelmente preso que um bombeiro ficou preso ao seu lado. Devido a um passo em falso, um homem ficou preso horizontalmente em um poço de lama. A tentativa de resgate não correu bem no início, já que um dos bombeiros escorregou e ficou preso na lama. Eles conseguiram puxá-lo para fora com cordas. O outro homem também foi retirado da lama e depois levado para o hospital por hipotermia. Ele foi autorizado a deixar o hospital alguns dias depois. Durante o Rose Bowl de 1929, Roy Riggles, jogador da Universidade da Califórnia, Berkeley, cometeu um erro inesquecível. Depois de recuperar uma bola perdida, ele inexplicavelmente correu 65 jardas na direção errada, em direção à endzone de seu próprio time. Seu companheiro de equipe, quarterback Benny Long, o perseguiu e tentou desesperadamente detê-lo, mas sem sucesso. Este incidente ficou conhecido como corrida na direção errada e é frequentemente citado como um dos maiores erros da história do futebol americano. O erro de Roy contribuiu para a margem de derrota da Califórnia no Rose Bowl, que perdeu por 8-7 para a Georgia Tech. Aqui você tem a história da fuga de um prisioneiro. Ele, junto com outros 4 prisioneiros, planejava escapar de sua cela através de um buraco na parede feito com um cano de chuveiro de metal. O primeiro homem passou muito bem, mas quando Rafael Valada tentou passar séries, ele ficou preso no meio do caminho. Seus gritos alertaram os guardas e a tentativa de fuga foi frustrada para o resto deles. Alexander Selkirk foi um marinheiro escocês que ficou famoso por sobreviver 4 anos e 4 meses encalhado em uma ilha desabitada. Sua história serviu de inspiração para o personagem Robinson Crusoe do famoso romance de Daniel Defoe. Em 1704, durante uma viagem ao sul do Oceano Pacífico, Alexander teve um desentendimento com o capitão de Cinque Ports e decidiu ficar abandonado em uma ilha desabitada. A ilha conhecida como Mazatierra, atual ilha Robinson Crusoe, está localizada na costa do Chile. Sua decisão de permanecer na ilha foi fatídica, pois o Cinque Ports realmente afundou com toda a sua tripulação, exceto William Dumpler e 7 homens na costa do Peru. Durante sua estadia na ilha, ele construiu abrigos, caçou cabras para se alimentar e encontrou diversas frutas e vegetais para se sustentar. Sua aprovação terminou em 2 de fevereiro de 1709, quando ele foi resgatado pelo navio corsário Duke, comandado pelo capitão Woodes Rogers e pelo piloto William Dampier. Anna Bergenholm foi esquiar com 2 amigos nas montanhas de Narvik, Noruega, na noite de 20 de maio de 1999. Na descida, ela perdeu o controle de seus esquis e caiu em uma camada de gelo de 20 centímetros. Ela foi arrastada para baixo e apenas seus pés e esquis estavam acima do gelo. Felizmente, Anna encontrou uma bolsa de ar embaixo dela e a usou para se manter consciente, mas demorou 80 minutos antes que a equipe de resgate chegasse. Naquele momento, Anna desmaiou e estava com uma temperatura corporal de 13,7 graus Celsius. Quando ela chegou ao hospital, seu coração parou de bater, mas os médicos esperavam que seu cérebro ainda pudesse responder. Após 24 horas, seu coração começou a pulsar novamente e após 12 dias, Anna recuperou a consciência. Há uma abundância de lugares em sua casa onde você pode ficar preso, mas estar preso no banheiro que deve ser bastante assustador. A polícia foi chamada por um homem que disse que uma mulher chamada Pam Babs se recusa a sair do banheiro há 2 anos. De acordo com a história, ela estava tão presa que o assento do banheiro estava grudado em sua pele. Que história estranha, não é? A Batalha de Caransebes, que se acredita ter ocorrido em 17 de setembro de 1788 durante a Guerra Austro-Turca, é famosa por um incidente de fogo amigo. Na noite de 17 de setembro, um soldado da cavalaria cruzou o rio Times para procurar forças otomanas. Em vez disso, encontraram ciganos locais vendendo álcool. Alguns dos cavaleiros compraram e consumiram o álcool, levando à embriaguez e ao caos. Devido à confusão causada pelos cavaleiros embriagados, várias unidades do exército austríaco começaram a atirar umas contra as outras. Isso resultou em vítimas auto-infligidas e graves perturbações no seu próprio trem de bagagem. Explorando a situação, os otomanos tomaram a cidade de Caransebes com pouca resistência. Não só o Papai Noel cabe na chaminé.
Em 2014, uma mulher da Califórnia foi presa quando ficou presa no meio do caminho pela chaminé do homem que estava namorando. Na época, eles se conheceram online e só tinham 6 encontros. O que ela esperava realizar deu errado quando ela mesma teve que ligar para os serviços de emergência. O corpo de bombeiros teve que abrir a chaminé com britadeiras e o resgate levou 2 horas. Eu não acho que houve um 7º encontro depois disso. Catherine Chappell, uma turista americana de 29 anos, perdeu tragicamente a vida em 1º de junho de 2015 durante um safari na África do Sul. Ao visitar o Lion Park em Joanesburgo, ela baixou a janela do passageiro de seu veículo de safari para tirar fotos de um grupo de leões. Naquele momento, uma leoa saltou pela janela aberta e causou ferimentos fatais. Apesar das tentativas de outros turistas de assustar a leoa buzinando, o ataque foi rápido e catastrófico. Catherine, que fez contribuições significativas para a conservação da vida selvagem e arrecadou fundos para a caridade, sucumbiu aos ferimentos antes da chegada dos paramédicos. Em sua carreira, ela trabalhou em efeitos visuais para filmes como Godzilla, Divergente e Capitão América: O Soldado Invernal, além da edição para a série de TV Game of Thrones. Em 2016, 3 homens embarcaram em um barco a remo de 5,8 metros, também conhecido como esquife, mas ao longo do caminho no meio do mar, seu barco foi virado pelo mau tempo e acabou na areia de uma ilha chamada Fanadik, centenas de quilômetros ao norte de Papua Nova Guiné. Eles passaram 3 dias na ilha, até que um avião naval americano viu o pedido de socorro escrito com letras grandes com folhas de palmeira caídas no deserto. Um barco local foi enviado para buscá-los e as equipes de resgate imediatamente informaram suas famílias. Após o desaparecimento dos 2 dias atrás, 2 grandes cargueiros os procuraram juntos por 17 horas e um avião da Marinha foi enviado. Segundo os pilotos, a ilha foi avistada pela primeira vez por causa do fogo que os homens haviam iniciado. Sem isso, as equipes de resgate nem saberiam que a ilha estava lá. Há uma boa chance de você já ter ouvido falar sobre a próxima história de 2018 antes. Um treinador de futebol juvenil e sua equipe planejavam passar 1 hora explorando uma caverna. As férias seriam de 2 semanas de duração. Assim que foram para o subsolo, chuvas de monção inundaram a entrada e o treinador e 12 jogadores ficaram presos com nada mais do que cordas e lanternas. Enquanto esperavam pelo resgate, beberam água fresca de uma estalactite. Todos os 12 jogadores e o treinador acabaram por ser resgatados. Yasuko Namba, uma experiente alpinista japonesa, cometeu um erro crítico durante a subida do Monte Everest em 1996. Em 10 de maio de 1996, ela alcançou o cume do Everest, tornando-se a mulher mais velha a fazê-lo na época. No entanto, ela ainda estava no alto da montanha no final da tarde e descia quando caiu uma forte tempestade de neve. Yasuko, junto com seu colega escalador Beck Wetters, seu guia Mike Groom e alguns outros, ficaram presos no Colo Sul devido a um apagão que os impediu de encontrar seu acampamento. Apesar de ficar sem oxigênio, Yasuko insistiu em colocar sua máscara de oxigênio. Tragicamente, ela não sobreviveu à descida e morreu durante o desastre do Monte Everest em 1996 e ceifou a vida de 8 alpinistas. O corpo de Namba foi encontrado por outros escaladores e um marco foi construído em torno dela pelo guia Anatoly Burkreev. Blake e Neil Stanfield estavam em uma excursão pela natureza pelo rio Koyukuk, no Alasca, quando, do nada, a água pela qual eles estavam fazendo rafting ficou gelada. Eles acabaram nas profundezas e, quando tentaram sair, uma camada de gelo cobriu a superfície. Entre a água e o gelo, eles podiam respirar pouco oxigênio. A corrente os arrastou violentamente e, de acordo com Blake, o tempo parou para eles. Eles finalmente conseguiram sair e ele deixou seu pai para encontrar ajuda. Demorou 5 dias sem comida antes que o resgate do helicóptero chegasse. Rick McGee ficou conhecido por sua notável história de sobrevivência depois de passar 71 dias preso no acidentado Outback australiano em 2006. Ele foi descoberto em uma remota fazenda de gado no território do norte, perto da fronteira com a Austrália Ocidental, gravemente emaciado e desnutrido. Sua história de sobrevivência é marcada por intrigas e relatos conflitantes. Inicialmente ele alegou problemas no carro, depois afirmou que foi sequestrado por uma gangue armada. Para sobreviver, ele contou com sua desenvoltura e habilidade no mato, consumindo sanguessugas, insetos, cobras, formigas, lagartos e plantas comestíveis. Ele se sustentava bebendo água de represas e poços,
crucial na época das chuvas, quando ficava encalhado, já que as temperaturas no Outback podem chegar a até 40 graus Celsius. Quando resgatado, McGee pesava apenas 45 quilos e sua história de sobrevivência continua sendo um dos exemplos mais notáveis de determinação humana contra as forças implacáveis da natureza. Victoria Sealers estava a caminho da desgraça quando foi saltar de paraquedas sobre Salisbury Plain e ambos, o principal e o reserva, falharam com ela. Ela era uma instrutora de saltos qualificada, com 2.600 saltos bem-sucedidos. Então ela ficou surpresa quando seu paraquedas ficou incontrolável. Parece que seu marido, um sargento do exército, mexeu em seu paraquedas e removeu algumas partes. Infelizmente ela não saiu ilesa, mas ainda assim conseguiu sobreviver à queda. Seu marido teve essa ideia maluca porque o seu casamento não estava indo muito bem. Ele também teria aberto uma torneira de gás um mês antes que poderia ter dado errado. No final, o homem foi condenado à prisão perpétua. Victoria conta sua história em vários talk shows e eventualmente escreveu seu próprio livro sobre isso. O artista peruano Fernando criou esta obra de arte em particular que ele chamou de Fazendo Amor. O que aconteceu a seguir, no entanto, você não vai acreditar. 22 bombeiros tiveram que ser enviados para resgatar um jovem que ficou preso nessa estátua. No entanto, por que o menino decidiu rastejar para dentro da estátua em primeiro lugar, não está claro. Em 8 de agosto de 1974, Nixon fez um discurso transmitido pela televisão nacional, anunciando sua renúncia ao cargo de presidente no dia seguinte devido ao escândalo Watergate. Os acontecimentos de Watergate começam com uma invasão na sede do Comitê Nacional Democrata e evoluíram para uma complexa rede de espionagem política, encobrimentos e abuso de poder. Nixon foi o 37º presidente dos Estados Unidos, servindo de 1969 a 1974. O escândalo Watergate começou em 17 de junho de 1972, quando vários ladrões foram presos no complexo Watergate em Washington, D.C. Esses ladrões estavam ligados à campanha de reeleição de Nixon e pego em flagrante de escuta telefônica e roubo de documentos. A administração tentou obstruir a justiça pagando dinheiro secreto aos ladrões, pressionando o FBI a interromper a investigação e destruindo provas. Um fato interessante é que Nixon é o único presidente dos Estados Unidos que renunciou ao cargo. De todas as maneiras pelas quais um ladrão pode ser pego, não há muitas em que as pessoas riam diretamente. Sean, de 32 anos, aprendeu uma lição valiosa quando tentou invadir o consultório de um dentista de Bayshore, quando ficou preso no ar-condicionado. Por 3 horas ele ficou preso. O ladrão alegou que estava procurando por seu gato Sparkles, em vez de tentar invadir. Você acredita nisso? Fred Merkle, primeira base do New York Giants, tornou-se famoso por um erro crucial conhecido como Merkle's Boner, em 23 de setembro de 1908. Durante um jogo crucial contra o Chicago Cubs, com um placar empatado e um corredor em terceira base, Merkle acertou uma única que parecia marcar a sequência da vitória. No entanto, ele não conseguiu tocar a segunda base e deixou o campo depois de ver a aparente corrida vitoriosa cruzar o home plate. Johnny Evers, o jogador da segunda base dos Cubs, conhecido por seguir rigorosamente as regras, recuperou uma bola do árbitro da home plate e eliminou Merkle da segunda base. O jogo foi considerado empatado e os Giants acabaram perdendo o campeonato para os Cubs. Este incidente se tornou uma das jogadas mais memoráveis e controversas da história do beisebol, lançando uma sombra duradoura sobre a reputação de Merkle. Ele frequentemente recebia apelidos pouco lisonjeiros como Bonehead e Letter School. Roy Sullivan, um patrulheiro do Parque Nacional de Shenandoah, na Virgínia, tem um recorde mundial do Guinness para a pessoa que foi atingida com mais frequência por um raio. Ele foi atingido 7 vezes entre 1942 e 1977, o que era uma chance em 700 mil na época. Isso lhe valeu o apelido de para-raios humano. Seu primeiro sucesso documentado foi em 1942, quando ele estava escondido em uma torre de vigia durante uma tempestade. Ele foi atingido quando decidiu correr para fora. Então, em 1969, ele foi atingido enquanto dirigia seu caminhão. A carroceria de metal de seu carro tinha que protegê-lo, mas por algum motivo a eletricidade atingiu sua janela. Um ano depois, ele foi atingido no jardim da frente. E outros sucessos aconteceram em 1972, 73, 76 e 77. Roy conseguiu sobreviver a todos esses eventos e acabou fazendo 71 anos.
Uma das histórias mais trágicas de pessoas que ficaram presas é a dos 3 homens Clifford Olds, Louis Buddy Costin e Ronald Endicott. Eles ficaram presos no casco de um navio da Marinha, 40 metros abaixo da superfície da água. De acordo com o protocolo, partes do navio foram seladas para que não virasse. Durante 16 dias, outros membros da tripulação ouviram impotentes os pedidos de ajuda, mas não puderam fazer nada para ajudar. Infelizmente, essa história não tem um final feliz, já que os 3 homens nunca conseguiram sair vivos. Timothy Treadwell, também conhecido como Homem Grizzly, era um entusiasta americano de ursos, ambientalista e documentarista. Ele passou longos períodos entre ursos pardos no Alasca, estudando-os e estabelecendo relacionamentos próximos. A paixão de Timothy pelos ursos o levou a passar 13 verões no Parque Nacional Katmai, no Alasca. Seu documentário mais famoso, Grizzly Man, dirigido por Werner Herzog e lançado em 2005, narra sua vida e morte junto com sua namorada. Em 5 de outubro de 2003, ambos foram atacados por um urso em seu acampamento no Parque Nacional Katmai. As circunstâncias exatas do ataque e os eventos que levaram a ele ainda são debatidos e especulados, pois nunca foram identificados quais ursos os atacaram com precisão. Contudo, existe uma gravação de áudio do incidente, 15 minutos de sons de um urso se alimentando. Escorregadores de água com uma escotilha que afunda sobre os pés é bastante aterrorizante para muitas pessoas. Outros realmente acham que esses são o tipo mais divertido de atrações lá fora, mas se as coisas não correrem de acordo como planejado. Isso aconteceu com um menino que entrou na cápsula, seguiu as instruções, mas ficou preso. Ele entrou em pânico um pouco e estava com frio. A porta se recusou a abrir e ele ficou lá por vários minutos, mas felizmente eles finalmente conseguiram abrir a porta novamente. Se você viu o filme 127 Horas de 2010, talvez conheça essa história. O papel principal no filme foi interpretado por James Franco. A história é sobre o canyoning de Aaron, atividade em que se segue um rio que passa por uma garganta. Aaron fez isso sozinho e ficou preso entre uma rocha de 400 quilos em queda e o penhasco. Sua paixão era escalar todas as montanhas do Colorado, incluindo o Vertiner, que tem 4.200 metros de altura. O que trouxe consigo foram cordas, 1 litro de água, pedaços de chocolate, fones de ouvido e uma câmera de vídeo. Não havia recepção no local onde se encontrava e não tinha contado a ninguém para onde estava indo. Ele ficou preso por dias, mas encontrou uma maneira de se salvar, deixando parte do seu antebraço para trás. Por fim, ele foi encontrado por uma família holandesa que o ajudou e alertou o serviço de emergência. Quão audacioso alguém pode ser? Provavelmente não tão audacioso quanto Michael Fagan, que invadiu o quarto da Rainha Elizabeth II para provar que podia. Michael, um cidadão britânico, ganhou notoriedade por invadir o quarto da Rainha Elizabeth II no Palácio de Buckingham. Em 9 de julho de 1982, ele escalou o muro perimetral de 4,30 metros do Palácio de Buckingham, equipado com pontas giratórias e arame farpado, e escalou um cano de esgoto. Apesar de um sensor de alarme detectar seus movimentos, a polícia acreditou erroneamente que o alarme estava com defeito e o desativou. Michael vagou pelos corredores durante vários minutos antes de chegar aos aposentos reais. Ele quebrou um cinzeiro de vidro, cortou a mão e entrou no quarto da rainha por volta de 7 horas, acordando-a no processo. Michael, supostamente bêbado durante o incidente, conversou com a rainha sobre queixas pessoais e sua insatisfação com o governo. Ele passou aproximadamente 10 minutos no quarto da rainha antes que o pessoal da segurança chegasse e o prendesse. Michael descreveu a segurança do palácio como fraca e afirmou ter invadido o Palácio de Buckingham 2 vezes, com o primeiro incidente ocorrendo 1 mês antes da invasão do quarto. A história de Aaron Ralston foi filmada e interpretada por James Franco. Este evento mostra até onde as pessoas irão para sobreviver. Aaron havia começado uma caminhada de 8 horas em Blue John Canyon, em Utah, nos Estados Unidos. Um passo em falso fez com que ele desalojasse uma rocha pesando cerca de 363 quilos, prendendo sua mão e antebraço. Com suprimentos cada vez menores, ele durou 5 dias e finalmente encontrou uma maneira de se libertar, mas teve que deixar o antebraço para trás. Qual foi o maior erro que você já cometeu? Conta aí nos comentários. Se você gostou do vídeo, deixe um joinha. Se quiser ver mais vídeos que fizemos, clique em um na tela ou dê uma olhada no canal. Obrigado por assistir e até a próxima.